Segundo livro de Samuel, capítulo 9, você encontrou? Segundo Samuel, capítulo 9, a palavra de Deus nos diz assim: Davi e o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele respondeu: sim, servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E respondeu Ziba: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei que trouxesse da casa de Maquir, filho de Amiel, a Mefibosete. E vindo Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor a Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, o moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa eu tenho dado a Mefibosete, filho do teu Senhor. Que Deus nos abençoe por intermédio de sua santa e poderosa palavra. É a nossa oração nessa noite. Aleluia. Saul reinou 40 anos. Saul estava no trono, mas a verdade é que Deus o havia rejeitado. Porque nem sempre o trono, o reconhecimento humano, o aplauso é garantia de aceitação divina, nem sempre. Deus permitiu Saul permanecer no trono até que o escolhido estivesse pronto, estivesse apto. Deus permitiu Saul permanecer ali até que o ungido, o aprovado, estivesse verdadeiramente amadurecido e preparado. Davi era esse escolhido. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E quando nós dizemos que Davi era o homem segundo o coração de Deus, é importante ressaltar que Davi é um homem comum, gerado em pecado, um homem falho. Ele é segundo o coração de Deus não porque é perfeito. Ele é segundo o coração de Deus para cuidar do rebanho do Senhor, chamado Israel. É como se eu dissesse que para pregar a palavra nesta noite, eu sou a mulher segundo o coração de Deus. E para pastorear o rebanho aqui nesta localidade, o pastor Eurico Sanches é o homem segundo o coração de Deus. É porque para aquela obra, para aquele propósito, Davi era o escolhido, segundo o coração de Deus. Davi foi ungido aos 12 anos.
E para chegar ao trono, ele esperou, ele chorou, ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi ameaçado. Mas após 18 anos, aos 30 anos, Davi começa a reinar. Conforme nós vemos em 2 Samuel capítulo 5. Davi foi ungido por 3 vezes. A primeira unção foi a unção profética. A unção profética chegou na vida de Davi em um dia comum. A unção profética, ela veio sem que ninguém esperasse. Não há nenhuma técnica, não há um padrão. Deus o encontrou e ungiu e enviou Samuel à casa de Jessé com um chifre de azeite. E Samuel tenta falar das qualidades dos outros que estão presentes. Mas embora eles não fossem rejeitados para outras situações, eram rejeitados para a coroa. Deus diz: não precisa apresentar. Porque quem eu escolho eu não estou conhecendo agora. Não é alguém chegar e convencer Deus de que Sulamita é a escolhida. Não, Deus viu Sulamita cantando com 10 anos. Ajudando a mãe cantando, no conjunto de crianças e cantando. Eu vi a trajetória, eu sei quem é, eu sei quem vou ungir, eu sei quem escolhi. Unção profética. A unção profética é derramado na cabeça de Davi e ele já não é o mesmo. Parece o mesmo. O rebanho é o mesmo, o campo é o mesmo, a rotina é a mesma. Mas tem um óleo na vida do menino. Oh, glória. Quando o congresso acabar, você vai voltar para a sua rotina, mas com um óleo que vai fazer toda a diferença. Você vai voltar para a mesma casa, mas o óleo vai fazer a diferença. Oh, glória. A empresa é a mesma, o trabalho é o mesmo, mas o óleo em você vai fazer a diferença. Oh, glória. A congregação é a mesma, o departamento é o mesmo, o rebelde é o mesmo, o fofoqueiro é o mesmo, mas é você, Davi. Oh, glória. Eu não mudo quem eu não escolhi, eu mudo quem eu chamei. Quem não tem óleo não muda, quem não tem óleo não é transformado, mas quem tem óleo recebe de Deus poder para viver e sobreviver a uma rotina que nem sempre vai te agradar. Oh, glória. Você vai voltar para as ovelhas e ovelhas não falam, ovelhas não elogiam, ovelhas não aplaudem, mas você não está precisando de muita fala, de muito elogio, nem de muito aplauso. O que você precisa eu já te dei: óleo na cabeça e um ofício para tu trabalhar. Ebai, keleba, rebai, show. Óleo na cabeça e um ofício para tu desempenhar. Óleo na cabeça e um ofício para tu desempenhar. Não, segura na mão dela, segura na mão dela e diz: é óleo na cabeça e um ofício para tu desempenhar. Não vai ter elogio, não vai ter aplauso, não vai ter tapinha nas costas, mas vai ter óleo e vai ter trabalho. Vai ter óleo e vai ter trabalho. Óleo na cabeça e um ofício para tu desempenhar. Óleo na cabeça e um louvor para tu cantar. Óleo na cabeça e um hino para tu compor. Óleo na cabeça e uma profecia para tu liberar. Óleo na cabeça, óleo na cabeça, óleo na cabeça. Elei calebarai cherebaço. Óleo na cabeça e um trabalho para tu desempenhar.
óleo na cabeça e ovelhas para tu cuidar. Por quê? Porque ungido não pode ficar à toa. Ungido não consegue ficar à toa. É por isso que o moço vai dizer na presença de Saul: tem um filho de Jessé, toca bem. Começou a tocar bem quando recebeu o óleo. Tem um filho de Jessé, a aparência é dessa forma, a fala é desse jeito. E isso tudo começa a acontecer a partir de quando? A partir do óleo na cabeça. A unção gera capacitação, oh glória. E ele começa a cuidar de ovelhas, mas daqui a pouco vai ser convidado e vai se apresentar no vale de Elá, oh glória. Não se apresentou no palácio, não foi apresentado no trono, não tinha holofote e ninguém estava acreditando. Alguém queria até dar uma armadura para ele, para manipular a situação, mas ele não precisou usar armadura emprestada, porque enquanto cuidava de ovelhas com óleo na cabeça e um ofício para desempenhar, Deus preparava ele para o combate. Se eu fosse você, eu parava de reclamar e entendia que é tudo preparo. Se eu fosse você, eu parava de murmurar e entendia que Deus está te lapidando para o vale de Elá. Ele está te preparando para o vale de Elá. Ele vai usar a tua mão para derrubar gigante. Ele vai usar a tua mão para acabar com o perigo. Ele vai usar a tua mão para colocar grande, para correr, para derrubar quem está blasfemando contra o Deus de Israel. Apresentado no vale de Elá, não tinha holofote, tinha pedra na mão, não tinha trono, não tinha armadura, não tinha coraça, mas tinha coragem, porque ungido não é covarde, porque ungido até se amedronta, mas o Espírito não deixa ele ficar parado, porque o Espírito é maior do que o medo, porque o Espírito é maior que a covardia, porque o Espírito é maior do que o trauma, porque o Espírito é maior do que o desespero. No vale de Elá, o Espírito vai te impulsionar e vai te direcionar. Você não vai ficar perdido ouvindo afronta. Você vai saber o que fazer. Você vai saber que atitude tomar. No vale de Elá, ele pega as pedras, oh glória, porque a funda ele já tem, oh glória. No vale de Elá só está faltando as pedras, porque a funda já está com ele. Ele não tem espada, porque assim como ninguém olhava para ele, ninguém também olhava para a funda. Mas quem sabe o que é desprezado nunca vai desprezar uma arma de Deus. Quem sabe o que é ser desprezado nunca vai desprezar uma arma de Deus. Despreza a oração? Não desprezo. Por quê? Porque sei o gosto amargo do desprezo. E quem experimenta o gosto amargo do desprezo não vai desprezar. Pega a pedra, porque a funda você já tem. Usa a funda, derruba o gigante. E quando derruba o gigante, lá vem Jonatas, oh glória. Tira a capa, tira a armadura, entrega ao menino, oh glória. E entra em aliança, aleluia. Quando Jonatas entrega a capa, a armadura que pertencia a ele, aquela capa era de príncipe, aquela armadura era de príncipe. Ele está reconhecendo: embora eu tenha capa, Deus não me escolheu. Embora eu tenha armadura, Deus não me
escolheu, embora o homem tenha me dado a capa, esse negócio não é para mim. Embora o homem tenha me dado a armadura, o escolhido não sou eu. Eu estou naquilo que o Espírito me mandou falar. Eu estou dentro daquilo que o Espírito me mandou dizer. Mas o bonito é que Jonatas não usa armamento para matar escolhido. Pelo contrário, ele pega a capa, pega a armadura e entrega. Não coloque todo mundo no mesmo saco, porque nem todo mundo persegue escolhido. Não coloque todo mundo no mesmo canto, porque nem todo mundo persegue escolhido. O Saul pega a lança para matar, mas o Jonatas tira a capa e entra em aliança. E ele diz: quando o Senhor te der paz, não esquece da minha família. E eles fazem aliança. Aleluia. Depois Davi vai ser ungido mais 2 vezes. A segunda unção, ele é ungido por Judá, a tribo de Judá. Reconhecimento de autoridade. A terceira unção é a unção sacerdotal, terceira e última unção. Após 7 anos e 6 meses, reinando apenas em Hebrom sobre Judá, conforme está em 2 Samuel capítulo 5, ele é ungido pela terceira vez com 37 anos e meio de idade, assumindo o trono de Israel e reinando sobre o seu povo. Cadê os meninos que estavam aí? Aleluia, glória a Deus, tocando. Aonde eles estão? Isso, oh glória. Após 7 anos e meio, reinando apenas em Judá, ele começa a reinar em todo o Israel. Não é mais menino, agora é um homem com 37 anos e meio, e continua sendo cuidado por Deus, e continua sendo abençoado, e em todas as suas guerras ele vai obtendo vitória. Em todas as batalhas Deus vai dando vitória a Davi. Davi então começa a desfrutar da paz e da tranquilidade que ele não tinha usufruído durante todos aqueles anos, que foram anos de perseguição, anos de fuga, anos onde ele ficou recolhido em cavernas, anos em que em momento de dificuldade Deus mostrou quem era quem. Agora Davi conquista Sião. Davi conquista Sião e vem o reconhecimento exterior. Oh glória! Davi foi ungido na casa do pai, Davi foi ungido na tribo de Judá, Davi foi ungido em todo Israel, e agora o conhecimento é internacional, porque Irão agora está reconhecendo o poder de Davi. Davi constitui família em Jerusalém, conquista Jebus, constitui família em Jerusalém, derrota os filisteus, inimigos antigos de Israel. Davi traz a arca para Jerusalém, e aí ele começa, Deus diz a Davi que tinha uma aliança perpétua com a sua descendência. São inúmeras as vitórias. Chegamos no capítulo 8, versículo 15. Davi agora decide em reconhecimento aos filhos de antigos aliados. Ele decide em reconhecimento aos antigos companheiros de guerra e de jornada, fazer dos filhos desses homens seus ministros. Aleluia! Esses homens, a maioria já morreu, só que Davi está agora querendo honrá-los. Então ele decide honrar os filhos desses homens. Nesse momento em que Davi está honrando os filhos de antigos companheiros de batalha, ele se lembra de seu amigo Jonatas, o príncipe filho de Saul, aleluia, que foi morto junto com
seu pai e seus irmãos na batalha. Jonatas era companheiro de batalhas de Davi. Jonatas tinha uma aliança com Davi. E é interessante que, embora Jonatas tenha sido um excelente guerreiro, Jonatas é mencionado mais pela amizade com Davi do que por suas batalhas. Nós vamos ouvir muito mais da amizade com Davi do que das próprias vitórias de Jonatas. Mas Davi começa a lembrar daquele amigo, e não lembra pelo que ele fez, não lembra pelas guerras que ele ganhou, mas lembra pelo amigo fiel que ele era. E ao lembrar do seu companheiro de guerra, Davi decide fazer mais do que o combinado. Aleluia. Davi pergunta agora no capítulo 9: alguém da casa de Saul que eu possa agir para com ele de beneficência? Alguém da casa de Saul que eu possa agir com ele de bondade, que eu possa fazê-lo bem por amor a Jonatas? E aí o texto vai dizer que havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba era o responsável pela casa de Saul, porque embora Saul houvesse morrido em batalha, a casa de Saul, o gado de Saul, o rebanho de Saul, as riquezas de Saul eram pertencentes à coroa. Então essa riqueza, esse gado, essa casa continuava rendendo dinheiro, e uma parte era entregue à coroa, uma parte era entregue a Davi, e outra parte ficava com Ziba, com seus 15 filhos e com seus 20 servos. Agora, por causa da aliança de Jonatas, Deus vai reparar algo que está trazendo prejuízo a um menino que tinha posses e não sabia, tinha direitos e não sabia, vivia de valor, vivia de favor quando tinha direito a uma herança. E eu venho aqui profetizar que nunca mais alguém vai usufruir daquilo que é teu por direito. Deus vai restituir, aleluia. Alguém que está usufruindo, alguém que está se aproveitando, a aliança de Deus com a tua casa é perpétua, e Ele está dizendo: o que foi roubado será restituído. O que foi roubado será devolvido. O que foi roubado vai voltar para a tua mão. Aleluia. Deus não te quer como pedinte. Deus te chamou para reinar. Eu quero que você segure na mão desta amiga e diga para ela: você não é pedinte. Na tua casa não vai ter pedinte. Na tua descendência não vai ter pedinte. Eu quero que você repita com autoridade, porque o Espírito de Deus está quebrando cadeias. O Espírito de Deus está mudando cadeiras. O Espírito de Deus está devolvendo o que foi roubado. Está devolvendo o que foi roubado. Está devolvendo o que foi roubado. Está devolvendo o que foi. Eri, galai, tchau.
Acabou. Vai acabar agora. Vai acabar em 2025. Alguém no trono está gritando: tem alguém para eu poder abençoar? Tem alguém da casa de Saul para eu poder abençoar? Tem alguém da casa de Saul para eu poder abençoar? Mas Saul era perseguidor, mas o Jonathan era da aliança. E Deus está dizendo: eu vi a fidelidade, eu vi a aliança, eu vi o joelho dobrado. E talvez nem todo mundo dentro daquela casa mereça a bênção, mas Deus está dizendo: por causa de um Jonatas, eu vou restituir alguém que merecia o pagamento de Saul. Eu estou olhando para alguém, e por causa da aliança com Jonatas, vou abençoar. Lá vem Ziba. Ziba é servo. Vai comparecer na presença do rei. Por causa da aliança de Jonatas. Quando ele se apresenta ao rei, o rei lhe pergunta se havia alguém. E ele vai responder: tem um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O rei não pergunta quem é. O rei não pergunta o estado. Mas o Ziba é o tipo que gosta de comparecer na presença e ser citado. Mas quando chega a hora dele citar, ele não cita. E se cita, prefere mencionar defeitos do que nomes. Ele tem o pé quebrado, mas tem nome. O nome é Mefibosete, que um dia foi chamado de Meribibaal, mas agora é chamado de Mefibosete, como uma maneira preconceituosa de distinguir o seu defeito e seus pés quebrados. Lhe deram esse nome que significa vergonha. Quando Ziba diz tem um filho de Jonatas, ele não cita o nome, mas cita o defeito. É porque para Ziba a história de Meribibaal acabou no tombo. Mas Deus manda eu gritar aqui nesse lugar: ele só caiu, ele não morreu. Erebai, calabá, rei, querebai, tchau. O Espírito de Deus me manda gritar aqui. Ele só caiu, ele não morreu. Ele está ferido, mas não morreu. Está aleijado, mas não morreu. Está mancando, mas não morreu. O nome está sujo, mas não morreu. A história foi manchada, mas não morreu. E enquanto a vida, a esperança, você está vivo. Erebai, calabá. Sacode a tua amiga e diz: garota, a tua história não acabou com a queda. A tua história não acabou quando tu desentoou o hino. A tua história não acabou no dia da traição. A tua história não acabou quando a tua filha se perdeu. Grita pra ela ouvir, porque a alma dela está angustiada.
Traz ela para perto, deixa ela chorar no teu ombro. Traz ela para perto, faz um carinho nela. O que houve, meninas? Vocês estão intrigadas? É muito fácil. Traz ela para perto, dá um abraço nela, garota. Ela lavou esse cabelo, ela fez escova, ela passou o melhor perfume. Vai, eu vou esperar, pastor. Eu vou esperar. Vem cá, minha querida. Aleluia. Isso. Traz ela para perto e diz: a tua história não acabou no dia da vergonha. Foi só uma queda, você está viva. Foi só uma queda, você está viva. Ah, foi só uma queda, você está viva. Foi só uma queda. Você caiu, mas não morreu. Você caiu, mas não morreu. Você, rapaz, tchau, caiu, mas está viva. Levanta a mão dele, obreiro. Levanta a mão dele, levanta a mão dela, diz: você está viva, você está na Usadelu, você está cantando, você está nessa blusa verde linda, mulher. Você caiu, mas você está viva, ferida, mas viva, machucada, mas viva, caluniada, mas viva, sofreu afronta, mas está viva. A tua história não acabou. A tua história não acabou. O Espírito me manda dizer a Mefibosete: a tua história não acabou no dia da queda. O Mefibosete tem um filho. Ele não é mais filho. O Ziba se refere a ele como filho, mas ele não é mais filho. Agora ele é pai. Muita coisa aconteceu, Ziba. Oh, Ziba, conta essa história direito. A grande verdade é que ele caiu. A grande verdade é que ele quebrou os pés. Mas olha, ele casou. Ele engravidou a esposa. Ele tem um menino chamado Mica. Você não viu o filho dele correndo no pátio da igreja, não, Ziba? Depois daquele dia ele dirigiu outra congregação, Ziba. Depois daquele dia ela liderou outro departamento, Ziba. Depois daquela rebelião ela liderou outro trabalho de oração, Ziba. A história dele não acabou. A tua história não acabou. Alguém queria que tivesse acabado para usufruir daquilo que Deus tem para você. Porque a terra é tua, Davi manda dizer. Porque o gado é teu, Davi manda dizer. Porque o rebanho é teu, Davi manda dizer. O Ziba está usufruindo, mas é de Mefibosete. De Mefibosete. A bênção é tua, o prosperar é teu, o marido é teu, o filho é teu, o casamento é teu. A esposa daquele pastor é você, e aquela posição é tua. Deus vai devolver o que nunca deveria ter saído da tua mão. Ah, se você tivesse coragem de profetizar. Ziba não profetiza, ele só profere o mal.
Mas quem é Davi profetiza, vai tomar tudo de volta da mão de Ziba e entregar para Mefibosete, oh glória. E a partir de hoje ele vai comer pão na minha mesa. Deus tem restituição, restituição nas finanças. Deus tem restituição nos sentimentos. Deus está dizendo para Ziba: o Mefibosete tem direito e tu só vai administrar. Mas tudo o que esse campo render, tu vai entregar na mão dele, para que tenha pão na casa dele, para que tenha pão na casa dele. E o que foi do pai de Mefibosete vai ser restituído a ele, e ele vai comer pão na minha mesa. Ele estava na casa de Maquir. De comer pão na mesa ele conhece, porque desde 5 anos vive de favor. Desde 5 anos de idade vive de misericórdia. Ela era milionário e não sabia. Perdeu a família, perdeu o pai, perdeu os tios. A única tia viva era Mical. A Mical ri até de Davi quando dança na presença do Senhor. Não vai rir do Mefibosete mancando. Olha o tipo de coisa que esse Mefibosete teve que passar para chegar até aqui. Valoriza a tua história. Tu chegou mancando, mas chegou. Valoriza a tua história. Você não tem a casa que tu queria ter, mas o teu casamento é uma bênção. Tu não ganha o salário que tu queria ganhar, é mancando, mas a escola está paga. E se for na escola pública, os meninos estão educados, porque você não manda filho para ser educado em escola, não. Você educa em casa e manda para a escola. Ah, você está mancando, mas você chegou, e Deus está dizendo: é mancando que tu vai entrar no palácio, é aleijado que tu vai entrar no palácio, é arrastado que tu vai entrar no palácio. Vai entrar no palácio. Aponta para alguém e diz: vai entrar para o palácio. Não, eu quero mais autoridade nessa fala. Eu quero mais autoridade nessa fala. Eu quero mais autoridade nessa fala. Aponta para o dirigente da tua congregação aqui no altar e diz para ele: meu pastor, o Senhor vai entrar no palácio. Diz para tua amiga empreendedora: você vai entrar no palácio. Tinha um edito, tinha uma lei, melhor dizendo, uma fala. Porque os de Jebus, os moradores de Jebus, zombaram de Davi e disseram assim: os nossos mancos e cegos, se Davi vier contra nós, os nossos mancos e nossos cegos darão conta. Aí Davi falou assim: ó, eu não quero nem um manco nem um cego em Jerusalém, mas agora para você entrar, ele diz: eu mudo a lei. Para você entrar, ele diz: vai ser mudado. Está preparado? Vai ter lei sendo mudada por causa de você. Porque quem quer te beneficiar não está nem aí para o teu alejo. Porque quem quer te beneficiar não está nem aí para os teus defeitos. Por quê? Porque é no teu defeito que o nome dele é glorificado. Porque é no teu defeito que o nome dele é exaltado. É você mancando e alguém glorificando. É você arrastando o pé e alguém dizendo: Deus é Deus na vida dele. É você gaguejando e alguém dizendo: Deus é Deus na vida dela. É você parcelando o uniforme e alguém dizendo: Deus é fiel na vida dela. É você vindo para o congresso
É no teu defeito que Ele é glorificado. É na tua falta que Ele é glorificado. E no desemprego Ele vai ser glorificado. E em não saber ler, eu não estou nem aí, Ele vai ser glorificado. E se não tiver diploma, Ele vai ser glorificado. E se não tiver anel, Ele vai ser glorificado. E eu não estou falando contra diploma, eu estou na minha 2ª graduação. Mas eu entendo que tem gente que Deus escolhe e não vai saber falar, não vai estudar, mas Deus vai glorificar o nome dEle. Eu não entendo de música, como que eu vou reger? Oh, minha querida, o nome do Senhor vai ser glorificado. Você vai entrar nesse palácio nem que seja arrastado. Eu quero Ele todo dia na minha mesa. Manda chamar, manda chamar, manda chamar. E lá vem Mefibosete, oh glória. André, por favor, meu amor, você pode aqui dar um exemplo de como ele chegou. Eu nem combinei nada, me arrastando. É Mefibosete, eu sou Mefibosete. Será que, oh minha amiga Sulamita, você é tímida, mas você pode ficar do outro lado. Olha como é que Mefibosete vai chegar. Eu e você arrastando o André. Eu e você arrastando o André. Olha como é que Mefibosete vai chegar. Orei, Caleba. É a graça e a misericórdia. É a graça e a misericórdia te introduzindo em ambientes que você não merecia entrar. Elebai, Calebarabai, tchau. É a graça te arrastando. É a misericórdia. Cadê quem veio arrastado? Quem veio? Ele vai mandar buscar, Ele vai mandar buscar. Sente o renovo do alto vindo sobre a tua vida, é Ele mandando buscar. Sente as línguas estranhas voltando para a tua boca, é Ele mandando buscar. Ele mandou buscar, está dizendo: viveu a vida toda de favor, agora vai viver da graça. Viveu a vida toda de favor, agora vai viver da graça. Com 5 anos, Mefibosete perdeu o pai. Desde 5 anos que ele não sabe o que é viver em família. Alguém até quis cuidar, babar, mas não tinha estrutura, deixou cair. Tentando cuidar. Tentando ajudar. Mefibosete tem um filho. Mas Mefibosete não sabe o que é ser protegido por um pai. Mefibosete se sentava na mesa de Maquir, mas não sabia o que era ser alimentado por um pai. Um pai faz muita falta na história de um ser humano, principalmente de um homem. A figura masculina faz muita falta. Existe um vácuo, um vazio que a falta da figura paterna deixa, que só o Espírito pode preencher. Davi vai dizer: agora tu vais sentar na minha mesa, mas não é por misericórdia, porque não vai faltar pão na tua casa, porque o Ziba agora vai trabalhar e vai entregar o ganho a você. Você vai sentar na minha mesa, não é por favor, você tem para comer. É só para sarar essa ferida da tua alma. É só para te fazer viver o que tu não viveu. Aleluia. Deus vai te fazer viver o que tu não viveu.
Deus vai te fazer viver o que tu não teve oportunidade de viver. Aleluia. Ele vai te introduzir em ambientes para sarar feridas antigas. Ele vai te introduzir em ambientes para sarar as indagações, as perguntas sem respostas que geram lágrimas que tu não conta para ninguém, mas tá aí. E quem tem trono viu, quem tem trono sabe, e quem tem trono está dizendo: traz ele arrastado, coloca na minha mesa. E ele não vai se sentar como coitado, não. Ele senta bem vestido, senta bem ataviado. Não é que eu queira fazer um favor, não. É só porque eu quero dizer para ele que ele é filho. Ele é filho. 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 E você sabe que não tem filho feio. Você sabe que não existe filho feio. Se existisse, alguém acha seu filho feio, está repreendido em nome de Jesus. Porque uma pessoa para achar o próprio filho feio, para mim tem algum problema. Aí chega Absalão, aleluia, com os cabelos longos. Aonde que Absalão está? Na mesa. E chega todos os filhos de Davi, e eu não vou citar nome. E lá no meio, sentado na mesa, o menino aleijado de ambos os pés. Oh glória. Só que a mesa vai cobrir o defeito. Oh aleluia. Oh glória. Ele se senta na mesa, e quando se senta, quem olha para ele assim não vê as pernas quebradas, só vê o obreiro aprovado que foi convidado pelo rei para se sentar na mesa. Ah, quem olha assim não olha pé, não olha história, não olha queda. Quem olha assim nem imagina que é neto de Saul, um homem que não valia nada, que matava quem ajudava. Quem olha assim pensa: é filho de Davi, está na mesa. É filho de Davi. E é isso que você é. E é isso que eu sou. Um filho aceito, gerado fora de tempo, mas amado por um pai gracioso. Ele chegou arrastado porque era aleijado. Então, se ele é aleijado, ele não se levanta a hora que ele quer e vai embora. Aleluia. Acabou o jantar e ele tem que ficar lá, sentado na mesa, esperando alguém tirá-lo de lá. Porque às vezes nós queremos nos diminuir e nos achar indignos do banquete que o rei nos tem dado todos os dias. Queremos nos levantar e nos retirar porque o dia não foi bem, porque a semana foi atribulada e alguém falou que não devia ter falado, se comportou de maneira que não deveria ter se comportado. Não sou digno, vou me levantar. Mas o pé está quebrado e você não se manda. Oh glória. Posso colocar a igreja de pé, pastor? Mas agora o que ele diz é: pode ficar de pé.